O que levaria um homem que viveu mais de 100 anos a considerar que os seus dias foram poucos e foram maus? Graça e paz, nós estamos aqui num lugar paradisíaco, um lugar que realmente tem sido um colírio para os nossos olhos. Temos tido um tempo de descanso, um tempo de comunhão, e eu estou aproveitando exatamente esse ambiente, essa atmosfera para repartir com você um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu queria usar como fundamento e como base no dia de hoje o que o Salmo 90, versículo número 12, nos ensina. A palavra de Deus diz assim, olha, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Eu, quando olho para esse texto e quando olho para essa consideração que foi feita por Moisés, ele está fazendo um pedido que, na verdade, eu acredito que todos nós deveríamos buscar refletir. A capacidade de aprender a contar os nossos dias. No entanto, eu quero começar aqui considerando com você que quando Moisés ele propõe a possibilidade da gente contar os nossos dias, muito mais do que contar a quantidade de dias que a gente vive, eu acredito que talvez uma tradução que nos levaria a um nível de profundidade um pouco maior em cima dessa pergunta é: ensina-nos a considerar os nossos dias. Porque contar os nossos dias, para mim, na verdade, traz a ideia de considerar, de pesar, de avaliar, de considerar como nós vivemos os anos que nós temos vivido nessa terra. E quando eu penso sobre esse assunto, quando eu penso sobre essa pergunta, eu me lembro exatamente de uma pergunta que foi feita pelo faraó da época a Jacó. Faraó chega para Jacó num determinado momento da sua vida e diz assim: quantos são os anos da tua vida? Eu acredito que a gente pode linkar, a gente pode ligar essa experiência de Jacó com a consideração que Moisés fez. Porque Jacó recebe uma pergunta de Faraó: quantos são os anos da sua vida? Essa pergunta poderia ser feita para mim e para você hoje, e cada um de nós teríamos uma resposta para dar para Deus, com certeza. No entanto, Jacó ele diz assim: olha, 130 são os dias e os anos da minha vida e da minha existência. Mas como se não bastasse, ele já entrou nesse processo de avaliar, de considerar a sua vida, e ele já emenda na sua resposta, além de dizer a quantidade de dias que ele tinha vivido, ou de anos, 130, ele já emenda e ele já conclui dizendo: olha, foram poucos e foram maus os dias da minha vida. E isso me leva exatamente a pensar o que leva uma pessoa que viveu 130 anos a considerar que os seus dias foram poucos e foram maus. Você há de convir comigo que 130 anos foram poucos, imagina os anos que a gente já viveu nessa terra. Mas eu uso exatamente a experiência de Jacó, porque essa pergunta e essa consideração, ela me intriga. Essa resposta que Jacó dá, de considerar 130 anos poucos e maus, ela me intriga no sentido de me trazer lições e de me fazer aprender, poxa vida, o que é que pode fazer uma pessoa considerar 130 anos como poucos e como maus? E sabe que eu encontro uma resposta que é exatamente a resposta que eu quero compartilhar com você aqui nesse dia. E se eu pudesse resumir numa palavra só, o que leva um homem a considerar 130 anos poucos e maus, eu diria para você que é o foco. É o lugar onde nós colocamos os nossos olhos. Na maioria das vezes nós somos levados a colocar os nossos olhos nos nossos desafios, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Você há de convir comigo que muitas vezes a gente coloca os olhos naquilo que falta e não naquilo que nós temos. E quando eu olho para a vida de Jacó, para a história de Jacó, na verdade, eu concluo exatamente que o que levou esse homem a viver 130 anos e considerá-los poucos e maus foi exatamente o fato dele ter colocado foco no lugar errado. Sabe, eu quero desafiar você a estudar a vida desse homem. Você pode ler a palavra de Deus, Gênesis capítulo 25 até o capítulo
30, 32, conta a história de Jacó e a gente pode perceber algumas marcas, algumas características que podem nos levar a concluir o que foi que fez esse homem considerar 130 anos poucos e maus. E para mim, eu já disse, na verdade é o foco. Em primeiro lugar, porque quando nós estudamos a história de Jacó, nós vamos entender que Jacó era um homem que pensava somente em si. E a gente poderia colocar aqui muitas marcas, né? Marcas como o egoísmo, aquela pessoa que quer levar vantagem em tudo. A gente olha desde o nascimento de Jacó tentando ser o primeiro, tentando ser o primogênito. Depois, quando ele compra o direito de primogenitura do seu irmão. Ou seja, Jacó foi um homem que viveu a sua vida perseguindo a bênção. Ele queria a bênção independente do preço que ele tinha que pagar. E isso para mim traz uma marca de onde ele está colocando o seu foco, sabe? A essência da sua vida. Quando a gente olha para Jesus, colocando os olhos agora naquele que foi aquele que dividiu a história ao meio, em antes e depois, a gente vê Jesus vivendo a sua vida para servir e não para ser servido. Viveu a sua vida pelo próximo. Por isso você e eu temos a oportunidade de hoje estarmos aqui, expostos a riquezas, a ensinos, a possibilidades e oportunidades de crescermos estudando a vida desses personagens bíblicos. E quando a gente olha para Jacó, a gente vê uma pessoa que está pensando exatamente em si, pensando nos seus desejos, nas suas vontades. Não que isso não tenha importância, não que isso seja necessariamente errado, mas nós precisamos colocar as coisas na ordem de prioridade correta, porque senão, por mais que a gente viva essa vida, por mais anos que Deus nos dê para desfrutar, a gente vai chegar no final dela considerando que ela foi pouca, que o tempo foi pouco, que eles foram mal vividos. Então eu quero desafiar você a colocar o seu foco na coisa certa, no elemento certo, naquilo que realmente vai trazer uma vida para você. E sabe, querido, eu olho para a vida de Jacó e eu ainda aprendo uma lição que a gente tem falado muito nos últimos dias e que eu vejo muita gente incorrendo no mesmo erro, que é o fato de que muitas pessoas estão muito mais interessadas na bênção do que no abençoador. Há muita gente que chega nos nossos vínculos de relacionamentos que procuram igrejas porque elas estão à procura de respostas para suas dores e para o seu sofrimento. E mais uma vez eu quero dizer, isso não está errado na sua essência, mas eu quero dizer para você, querido, que muito mais do que servir a Deus por aquilo que Ele pode fazer, você precisa servi-lo por aquilo que Ele é. Há muita gente que tem buscado a Deus por causa da bênção e, na verdade, Deus ele permite que muitas vezes passemos por situações difíceis, por desafios muito grandes na nossa vida, para que nos aproximemos dele, para que busquemos a Deus e para que, muito mais importante do que ter a bênção de Deus na nossa vida, Deus, na verdade, quer que tenhamos uma aliança com o abençoador. Aliás, quando eu falo isso para você, eu lembro de algo que aconteceu, e você deve se lembrar tanto quanto eu. João, capítulo 6, nos fala de um grande milagre que Jesus fez, que foi a multiplicação dos pães. Jesus alimenta uma multidão de pessoas com 5 pães e 2 peixes. E logo na sequência daquele milagre, Jesus mesmo explica para o povo a razão pela qual eles estavam seguindo Jesus depois do milagre. E Jesus, ele diz assim: olha, vocês estão me seguindo não por minha causa, mas vocês estão me seguindo por causa do pão, por causa do alimento que eu trouxe para vocês. E isso revela muitas vezes o coração de muita gente que busca Deus, que se aproxima de Deus por aquilo que Ele pode fazer. Eu quero dizer para você que muito mais importante do que buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer, nós precisamos buscar por aquilo que Ele é. E sabe, querido, eu olho para Jacó e eu vejo uma pessoa que tinha mais interesse na bênção do que no abençoador. Por isso, tudo aquilo que ele plantou na sua vida, ele acaba colhendo. Todo engano que ele plantou, ele acaba colhendo.
todo o sofrimento que ele impôs para sua família, ele acaba sofrendo com a sua família posteriormente, até que ele tenha a oportunidade de ter um encontro com Deus. E é exatamente aqui que eu quero finalizar essa reflexão e quero orar com você, porque se existe algo que pode mudar o nosso coração, que pode mudar o nosso foco, que pode nos fazer buscar a Deus muito mais por aquilo que Ele é do que por aquilo que Ele pode fazer, é um encontro real, genuíno, verdadeiro, puro com o nosso Deus. Foi exatamente esse encontro com Deus que Jacó teve que mudou a sua vida. Não somente a sua vida, mas mudou o seu nome, mudou a sua identidade. E é isso que eu quero motivar você a buscar nesses dias. Que esse vídeo seja, inclusive, uma oportunidade para que você tenha um encontro com Deus. Eu sugiro que você leia o capítulo 32 de Gênesis, porque foi esse fato, este encontro pessoal que Jacó teve com Deus, que pôde mudar radicalmente a sua vida, e ele se transformou numa nova pessoa. Interessante, como eu já disse, inclusive o nome de Jacó foi mudado. Jacó passa a ser chamado de Israel, e é interessante demais ver que quando nós buscamos a Deus por aquilo que Ele é, na verdade, aquilo que Ele pode fazer é um bônus que a gente acaba provando e experimentando, porque você há de convir comigo que até hoje Israel é conhecido de todas as nações da terra, de todos os impérios que se levantaram e caíram, Israel permanece firme até hoje. Então, querido, eu quero deixar essa reflexão para você, quero motivar você a mudar o seu foco. Se porventura o seu foco está em coisas erradas, em coisas transitórias, que você coloque o seu foco em Deus, que você passe a partir de hoje a buscar um encontro pessoal com Jesus Cristo. Isso pode mudar radicalmente a sua vida e pode fazer você chegar no final da sua vida considerando os anos não como poucos e como maus, mas como os dias que foram determinados exatamente pelo Senhor. Eu tenho dito muito isso nos últimos dias, que o Salmo 139, ele nos traz uma lição tão importante, que tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, que é o fato de que o texto fala que os olhos do Senhor estão sobre todos, e que todos os nossos dias, eles foram determinados e eles foram contados pelo Senhor. Então, não fique colocando os olhos naquilo que tem sido um instrumento para fazer com que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Os seus dias foram determinados, os seus dias foram contados pelo Senhor, e ninguém, absolutamente ninguém, viverá um dia menos e nem um dia mais do que foi determinado e contado pelo Senhor. Vamos orar. Eu quero abençoar a tua semana, quero abençoar a tua vida e quero pedir que Deus lhe dê, que Deus nos dê a capacidade não apenas de contar cronologicamente os dias da nossa vida, mas que a gente passe a considerar as nossas atitudes, as nossas escolhas que têm determinado o nosso comportamento nessa vida. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos neste lugar, nesse dia, desfrutando, Pai, desse ambiente, dessa atmosfera que tem sido um refrigério para a nossa vida. Eu quero pedir que essa palavra encontre lugar no nosso coração, Pai, no meu coração, no coração de cada um que está exposto a Ele, e que o Senhor nos dê a capacidade de considerar os nossos dias a ponto de poder vivê-los de maneira que satisfaça e que esteja de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade, meu Deus. Que possamos chegar ao final da nossa vida como chegou o apóstolo Paulo, dizendo: olha, eu terminei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Que seja assim na minha vida e na vida de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe abundantemente, querido, e aprenda dia após dia, não somente a contar os seus dias, mas a considerá-los, cada um deles, em nome de Jesus.